Olá, muito boa tarde, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia, neste último dia de 2021. Hoje olhamos para o ano que chega ao seu fim e também projetamos um pouco o que será a nossa vida, dentro do que é possível projetar em 2022. Tenho o gosto de ter hoje comigo o almirante Luís Fragoso, o presidente da Caritas Diocesana de Lisboa. Quem saúde, muito boa tarde. E tenho também o virologista Pedro Simas, é uma figura que certamente reconhecerão rapidamente, é agora docente da Universidade Católica Portuguesa, que agradeço também muito a disponibilidade para conversar connosco. Muito boa tarde. Começaria por si, Sr. Almirante. Nós vivemos um ano muito particular em termos de consequências sociais, económicas, familiares, do que tem sido esta crise pandémica que se arrasta. E eu pergunto-lhe, no ponto de vista da resposta da Caritas Diocesana de Lisboa e da sensibilidade do que se vê dos projetos de solidariedade, foi um ano seguramente de muito compromisso e de muito empenho. Muito obrigado, agradeço o convite. Sim, sem dúvida, depois do que aconteceu em 2020, foi um ano, enfim, de choque, e posso dizer essa expressão porque de repente muita gente tinha uma vida normal, deixou de ter acesso aos meios mínimos de subsistência. O desenvolvimento da pandemia veio enfim, para o fim do ano de 2020, foi complicado, como nós sabemos, e no início deste ano foi, como nós nos lembramos, do impacto brutal que teve no serviço de saúde, nos serviços de saúde, tudo isso, e naturalmente na economia e diretamente nas questões sociais com ela relacionadas. Isto foi assim um ano de ir arrancar e parar, não é? Porque houve momentos, foi esse momento muito grande de choque, digamos, também, de grande dificuldade. E depois tivemos um segundo confinamento, tudo isso, e depois foi um momento também de esperança. Sim. E que as pessoas acharam que já podíamos recomeçar uma vida quase normal, e houve uma retoma, efetivamente. Mas também não foi tão significativa quanto as pessoas possam vão manter-se muitos desafios ainda, não é? Aquilo que nós verificamos é que ainda há muita gente que não entra na estatística, e é preciso lembrar isto. Quando se fala nos níveis de desemprego, etc., os números são importantes, obviamente, mas há muita gente que não existe para a estatística. E isso é que é o grande problema. Temos, de facto, situações extremas. Ainda agora, mesmo antes de começarmos aqui esta conversa, recebi um telefonema de uma pessoa que tem feito um trabalho absolutamente notável e que estava a dizer-me exatamente isso. Não pensem que isto está melhor, ainda há aqui coisas muito graves. Ainda ontem recebi uma chamada de uma mãe em desespero que não tinha uma lata de leite para dar a uma criança, enfim, lactente. E, portanto, enfim, ainda estamos na luta, ainda há muito para fazer, mesmo estamos todos esperançados que a situação melhore, e obviamente que vai melhorar, mas ainda vai haver muito trabalho neste campo social, e é obviamente que, tal como eu disse, as pessoas que inicialmente tiveram enfim, o choque tal de terem uma vida normal e de repente não terem recursos, muitos deles estão a recuperar. Nem todos. Mas há as pessoas que já estavam nas franjas. Sim, e mais rapidamente. Então, a situação com situações laborais muito precárias e que, portanto, dependem do dia a dia. Há duas expressões que usou que eu quero conversar com elas com o professor Pedro Simas. Há a ideia do para-arranca, vou-lhe chamar assim, dos altos e baixos. Se calhar quem olha para trás para este ano de 2021 também sente muito, que foi um ano
de alguma montanha russa, por assim dizer, e a questão da esperança, porque também já vamos projetando o que vem pela frente, e mesmo perante a situação que vivemos agora, olhando para o que foram os últimos meses, percebe-se que, apesar dos pesares, há esperança. E é essa a questão que eu lhe deixo. Temos motivos para, depois de tudo aquilo que foi este ano, de tantos altos e baixos, começarmos a projetar um futuro de esperança. Muito obrigado pelo convite também. É um prazer enorme estar aqui com o Sr. Almirante Luís Fragoso. Já estivemos noutras ocasiões. É um dos benefícios da pandemia, tem sido encontrar pessoas fantásticas. Muito bem. Sim, a esperança é uma característica da humanidade. E repare, a esperança, eu vou um bocadinho mais atrás, a esperança em 2020 era de que poderíamos ter uma vacina. E essa esperança materializou-se com a ciência, com os grandes avanços que a ciência fez neste período. E, portanto, começámos a vacinar no final de dezembro e início de janeiro. Depois, o que verificámos em 2021 foi que, de facto, tivemos um período muito difícil em janeiro e fevereiro, um período que sabíamos que poderia acontecer e, infelizmente, aconteceu. Não conseguimos evitar. Mas depois voltou a esperança porque, de facto, as vacinas são seguras, são eficazes, porque salvam vidas. E nós verificámos isso e tivemos uma ação muito ativa nos lares, em vacinar os lares. Antes disso, preparámos-nos muito bem nos lares em 2020, em outubro, a fazer um plano e fizemos com as Cáritas e todas as instituições de solidariedade e com os laboratórios de investigação científica um plano de testagem preventiva dos funcionários dos lares para evitar que houvessem surtos. Para ter uma ideia do quão gratificante esse plano foi, nós evitámos ou detectámos e por aí evitámos cerca de mais de 900 surtos em lares, o que isso significa em termos de proteção da vida humana, e era numa altura em que não havia a solução farmacológica, ou seja, não havia vacinas, foi em outubro de 2020, e portanto isso continuou e praticamente a partir de maio, junho de 2021, tínhamos as pessoas mais vulneráveis, são sempre os mais vulneráveis protegidas por vacinação. Depois veio o outono, este ano, começou a haver outra vaga de infecções, mas já num contexto em que Portugal teve um grande êxito no programa de vacinação, foi extremamente bem organizado e transmitiu muita confiança o facto de ter sido organizado pelos militares, transmitiu muita confiança aos portugueses, disciplina, confiança, rigor e correu muito bem, dada a nossa cultura também de acreditar, portuguesa de acreditar nas vacinas e na ciência e todo o envolvimento incansável que os mídias tiveram com os cientistas para explicar que as vacinas de facto eram a solução. E neste momento temos praticamente 90% da população vacinada, temos as terceiras doses dadas na população que mais importa, acima dos 70 anos de idade. Temos que melhorar ainda um bocadinho e tivemos que parar agora, fazer um intervalo, mas é bom que retomemos a terceira dose o mais rapidamente possível e podemos encarar toda esta evolução viral de uma forma muito otimista. Ou seja, neste momento temos o que é característico de uma entrada em situação endémica, que é temos um número alto de infecções para um número muito baixo e estável de mortes, ainda bem que assim o é, isso é devido ao sucesso da vacinação, e temos uma variante que seguiu aquilo que era expectável que acontecesse para os coronavírus e para os vírus em geral, mas principalmente para os coronavírus, que são todas as variantes que vão aparecendo e que vão sendo selecionadas, são variantes que são mais infecciosas e têm mais facilidade em transmitir-se entre as pessoas, mas que são menos virulentas. Temos que explicar às pessoas o que é uma endemia, o que é um número normal de infecções numa endemia, tudo isso tem que ser bem explicado. Independentemente disso, a evolução da pandemia não para, a natureza não para. E penso que na altura da Páscoa tudo vai estar muito resolvido. Tanto para os países que têm vacinação, e havia algumas assimetrias na Europa, sim, e Portugal beneficiava
e era o único no mundo inteiro, porque era o único que tinha praticamente 90% da população vacinada, enquanto, por exemplo, na Dinamarca, na Áustria, na Holanda, na Alemanha, havia muitas assimetrias nos grupos de risco e percentagens de vacinação são mais baixas, nós não. E por isso é que a nossa curva de mortalidade continua ainda muito baixa. Pode aumentar um bocadinho, é natural que aumente um bocadinho, mas não para valores que foram anteriores. Então, o que é que se perspectiva em 2022? É o fim da pandemia, perspectiva-se a entrada na endemia definitiva, perspectiva-se a utilização das vacinas de uma forma muito mais seletiva na proteção dos grupos de risco, principalmente em lares. Essas pessoas vão estar sempre desprotegidas, as pessoas nos lares são sempre as pessoas mais idosas e que têm mais doenças. E, portanto, é uma utilização inteligente das vacinas nos lares e na sociedade em geral que vai permitir controlar o número de mortes melhor do que para os outros coronavírus no passado. E até pode ser que, se venha a ser necessário, criar vacinas para os outros coronavírus para minimizar ainda mais a morte nos grupos de risco. Nós projeta-nos um cenário que é um cenário que permitirá, de alguma forma, o regresso de alguma normalidade na vida social, e eu aqui regresso às preocupações efetivamente sociais e às consequências da crise pandémica. Vai ser importante e pergunto-lhe assim, Sr. Almirante, vai ser importante que a sociedade se foque bastante na resposta ao que vai ser e que nos disse logo no início do agravamento da pobreza, das pessoas que ficaram à margem e que já estando numa situação muito delicada viram a sua situação piorar significativamente. Ou seja, há aqui um desígnio nacional que vai de um conceito que também acho que está ligado ao que foi a vacinação, um conceito muito do pensamento social, questão do bem comum, do fazer não só por si, mas pelos outros. Aqui também um desígnio nacional que se tem de colocar em prática em 2022. Sim, naturalmente. Esta situação, esta crise, ao contrário, por exemplo, da crise de 2008, que era financeira, económica ou financeira, esta crise teve um impacto assim, de choque. E, portanto, atingiu uma larga franja da sociedade de forma inesperada e brutal. A recuperação, essa vai ser progressiva. E mesmo depois de voltarmos a uma certa e progressiva normalidade, a recuperação da economia vai-se fazer, mas em termos sociais não é tão rápido assim. E, portanto, enfim, vamos ter que continuar a contar com a solidariedade extraordinária que o povo português tem. É uma realidade. Nós sentimos sempre isso. Mas a Caritas, por exemplo, precisa absolutamente que as pessoas olhem e deem o seu contributo, porque é só assim que vamos chegar às pessoas que precisam. E aqui tenho que também louvar os grupos nas paróquias, Caritas paroquiais ou não, que desenvolveram um trabalho notável, com algum risco por vezes, porque, enfim, tiveram que se expor à doença. Era incontornável, não é? Mas, na realidade, chegaram às pessoas, porque eu costumo dizer a Caritas de Lisboa, a Caritas diocesana, é um elemento que permite que quem está no terreno desenvolva a sua atividade, tenha meios para o fazer. Há aqui uma questão que nós vimos ainda há pouco como a ciência e o seu trabalho permitiu mudar radicalmente esta situação. Nós vimos também no terreno que houve, vou-lhe chamar assim, enfim, talvez não seja a melhor expressão, mas houve criatividade no empreendedorismo social, na resposta à crise. Esse é também um caminho importante e também são necessários recursos, lá está, para que ele possa acontecer. Sim, aliás, é verdade que há desde logo os grupos paroquiais que eram estruturas, enfim, mais ou menos já estabelecidas, que se reforçaram, em alguns casos, muito bem para dar resposta às necessidades. Mas houve grupos que se criaram autenticamente e que deram respostas absolutamente extraordinárias. Instituições que nós apoiamos, enfim, em que a grande maioria das pessoas são católicas, ou se não são, têm de inspiração católica, e que desenvolvem um trabalho extraordinário
e que conseguem socorrer imensa gente. Depois de passarmos da crise da fome, que a primeira necessidade é que as pessoas sejam alimentadas, obviamente, depois é reinseri-las numa vida normal e, sobretudo, dar-lhes possibilidades para que façam a sua reinserção no mundo laboral, e isso também é um trabalho importantíssimo. Um outro aspecto que eu também gostaria de referir, que teve uma acuidade extraordinária nesta crise, foi o problema, como aqui o Sr. Professor já referiu várias vezes, dos lares. Sim. Nós olhamos sempre para os lares, ou melhor, tendemos a olhar para os lares apenas no aspecto sanitário, mas os aspectos psicológicos foram brutais, porque tivemos que isolar as pessoas para as proteger, mas ao mesmo tempo já chegava a ter dúvidas se vale a pena uma pessoa que está com uma esperança de vida reduzidíssima e que estiveram isoladas imenso tempo. Pessoas que chegavam a dizer, mas eu gostava de ir para a sala porque tenho lá um cadeirão muito mais confortável do que no meu quarto, onde só tenho uma cadeira ou um sofá mais ou menos. E as pessoas tiveram realmente... Se nós, quando estivemos em confinamento, dentro de uma casa, já é, enfim, uma privação de liberdade, uma pessoa fechada num quarto é muito mais, é uma cela. Sim. E pessoas que também, algumas delas já não estão com a capacidade de percepção da realidade normal, não é? E foi muito duro, mas foi também um trabalho importante das pessoas que acompanharam estas pessoas que tiveram um sacrifício tão grande. Nós estamos já a entrar na reta final da nossa conversa e eu agradeço muito a vossa disponibilidade e, sobretudo, a vossa sabedoria. Eu faço-lhe aqui uma questão, olhando para o 2022 e muito rapidamente, há esta, obviamente, também ao nível da saúde, há esta preocupação com a saúde mental e com aquilo que são consequências não apenas físicas e com as sequelas do vírus e da infecção, mas também com o que foram todos os impactos dos confinamentos. Se tivesse de sugerir alguma coisa no discurso público para 2022 sobre a pandemia, muito rapidamente, a nível da saúde e da ciência, o que é que deixaria de sugestão? Muito bem. Para a pandemia em si, eu acho que é usar as vacinas em quem mais precisa, nos grupos de risco, e já sabemos que isso é muito eficiente. Mas eu gostava de pegar nas palavras do Sr. Almirante e no que diz respeito a esta iniciativa da sociedade civil e da solidariedade que existe em Portugal. Ela é fantástica, mas aquilo que eu notei e aquilo que nós precisamos projetar para o futuro é que tem que ser potencializada e materializada pelas instituições públicas. As instituições públicas aqui e a decisão política são muito importantes em maximizar a solidariedade no terceiro setor, a sociedade civil. E eu dou-lhe um exemplo. A pandemia vai acabar, mas a pobreza, a vulnerabilidade das pessoas não vai acabar. Antes, pelo contrário, alguém vai ter que pagar toda esta fatura que foi a pandemia. E, portanto, a tendência é agudizarem-se as diferenças entre os mais vulneráveis. Eu vou-lhe dar um exemplo, que é uma coisa que é muito gratificante para mim. Neste momento, há um projeto na Câmara Municipal de Lisboa de dar acesso à saúde às pessoas com mais de 65 anos que são mais vulneráveis. São iniciativas destas e a Câmara não o consegue fazer sozinha. A Câmara consegue iniciar o processo na autarquia, mas tem que ser potenciado por todos os projetos que existem, são muitos e fantásticos da sociedade civil, tem que ser tudo integrado. E, portanto, são este tipo de iniciativas que eu acho que vão ser cada vez mais importantes nas grandes cidades e nos países. E na Europa, ou seja, não podemos só distribuir peixe às pessoas, numa situação de emergência temos que o fazer, que é a fome, e temos que saciar a fome às pessoas, mas temos que lhes dar canas de pesca. E é integrando a decisão política e estas instituições, apoiando a iniciativa da sociedade, que isso se consegue. Portanto, a minha grande mensagem é que haja uma abertura maior de acelerar a decisão política e as infraestruturas que nós temos públicas para ajudar
numa saúde mais integrada e numa solidariedade mais integrada. Muito obrigado, Sr. Almirante. Imagino que concorde com esta posição. O mais possível. Aliás, o professor diz aqui uma coisa que eu acho que é muito importante e que para nós na Caritas Diocesana de Lisboa tem sido uma regra, que é atuar em subsidiariedade. Nós não vamos ocupar o espaço que outros já lá estão. Que é outro grande princípio do pensamento social cristão, aliás. Exatamente. Sim, nós somos inspirados, enfim, totalmente na doutrina social da Igreja. Mas isto é fundamental, desde logo com as instituições públicas, sem dúvida. E nós pretendemos, enfim, não duplicar, mas sim complementar o que existe. E, se possível, há uma coisa que é extremamente importante. As instituições formais, públicas, tendem a ser um pouco, como é que eu ia dizer, impessoais. E há um espaço que tem que ser feito, que é da caridade, em que nós temos que estar diretamente, pessoa a pessoa. Porta a porta, com uma forma diferente de que uma pessoa, que hoje posso ser funcionário e estar a tratar, e no momento seguinte estou, eu pessoalmente, a tratar e a ser solidário com caridade. E este é um aspecto também que eu acho que é muito importante. Fica esta mensagem, penso que conseguimos passar esta mensagem também de esperança para 2022, apesar de todo o sofrimento que ainda se vai vivendo, sobretudo de compromisso e de empenho de todos para que esta situação seja superada. Muito obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado a si que esteve aí desse lado. O programa Eclésia volta à sua companhia na Antena 1 da Rádio Pública esta noite pelas 22h45. No domingo convido a ver o programa 70x7. Vamos olhar para 2022, para um ano que vai ser dedicado à juventude a nível europeu e que na Igreja Católica em Portugal naturalmente vai ficar marcado pela peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Despeço-me de si com votos de um feliz 2022 e até segunda-feira, se Deus quiser.